A versão João Ferreira de Almeida. A gente brinca assim, quando a gente pega, qual a versão da sua Bíblia, né? Normalmente nós falamos João Ferreira de Almeida. 90% delas aqui no Brasil elas procedem da versão de João Ferreira de Almeida mesmo. Tá? A questão é que, dentre as versões, essa tradução a partir de João Ferreira de Almeida, tem essas versões que nós falamos agora. A ARC é uma delas, tem uma infinidade, não dá nem para falar aqui, a século XXI é uma, NVI, NAA, NVT, e assim a gente vai caminhando. Muito bem. Provérbios, meus irmãos. Esse texto de Provérbios, você vai perceber que ele está falando da sabedoria aí como se fosse uma mulher, uma senhora. Porque sabedoria, subentendendo feminino, tá? É uma personalidade, mas a sabedoria não é uma pessoa, tá? E vocês vão ver durante a mensagem que nem é Cristo, como alguns abordam, faz uma conexão aí de ser Cristo, essa sabedoria. Não é Cristo propriamente, você não pode cravar aqui Cristo. Cristo é sábio e Cristo está acima, né, de qualquer possibilidade de sabedoria que nós tenhamos alcançado no nosso pensamento, na nossa imaginação. Cristo está acima disso. Há uma grande diferença entre essa sabedoria que Deus está falando e o próprio Cristo. Quando eu digo, por exemplo, que está lá em 1 Coríntios, que Cristo é a sabedoria de Deus, no sentido de que, de fato, Cristo é aquele que nós, como cristãos, servimos e buscamos. Se existe alguém que nós devemos buscar e amar, e a Ele nós nos dedicarmos, é a Cristo. Cristo seria o Senhor, né, de toda a criação. Ele está, de fato, acima da sabedoria. A sabedoria de Deus revelada é que Deus se revelou, o sábio Deus se revelou a nós. Só para a gente entender, depois eu vou botar algumas diferenças, porque é importante. Vamos lá. A partir do verso 22, isso, até o 31. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida. Desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismos, fui gerada. De águas. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo. Quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha ao mar o seu termo, para que as águas não trespassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. Então, eu estava com ele, e era seu aluno, e era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. O folgando aqui é alegrando-se, regozijando-se. Folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Meus irmãos, esse texto ele é maravilhoso, né? Ele está falando de uma forma poética. Deus nos escreve. Obrigado. De uma forma poética maravilhosa, né? E é bom a gente olhar para Provérbios e tentar extrair de Provérbios, de fato, aquilo que Deus quer nos ensinar. Provérbios é um livro que toda a família deveria ler, se possível, juntos. Você fizesse um programa de leitura com você e seus filhos juntos. Acabou de ler,
vai lendo outras coisas, volta em Provérbios, lê Provérbios novamente, ponto a ponto, porque ele é rico em aconselhamento para a família, para a criança, para o jovem e para o adulto. E aí, meus irmãos, o que Provérbios está mostrando aqui é que a sabedoria, ela deve apontar-nos para o Criador, para alguém que é maior do que nós. Nós costumamos muito olhar e pensar em sabedoria. Quando se fala em sabedoria, nós pensamos nas pessoas que estão na ponta dos pensamentos no mundo, na ponta das criações, das invenções. Mas não é isso que determina a sabedoria de fato que Deus manda que o homem viva e busque. Muitas pessoas que são altamente enriquecidas, né, intelectualmente, elas não temem a Deus, elas estão longe dos princípios de Deus para as suas vidas. Então tem que ser observado que quando Deus nos fala, e Salomão escreve, né, por ser um sábio, ele escreve sobre a sabedoria, ele deseja que essa sabedoria nos leve de encontro ao nosso Deus, o Criador, não nos afaste de Deus. Grandes homens dos nossos tempos, eles têm escrito coisas tremendas, cientistas, contra Deus, contra a existência de Deus, contra o Deus que governa o céu e a terra. Enquanto nós ouvimos alguns que dizem que por causa do seu conhecimento que adquiriu, por causa das verificações das coisas criadas, eles conseguiram ver que existe um Deus, existem outros que apontam para a não existência de Deus, no mesmo caminho. Que coisa esquisita, mas ao mesmo tempo maravilhosa, quando nós olhamos essas diferenças. Você olhar para o mesmo objeto, para uma mesma coisa, e alguém olhando fala assim, Deus verdadeiramente existe. E o outro olhando para aquela mesma coisa, Deus não existe. Essa sabedoria é a sabedoria que de fato vai nos apontar então para o nosso Criador. Nós precisamos enxergar Deus, o Deus como Senhor de toda a criação. Nesses 9 primeiros capítulos de Provérbios, nós começamos lá no 1, a gente não tem uma sequência rápida, nós temos vários estudos aqui na igreja caminhando junto, graças a Deus por isso, tá? Mas a gente tenta não perder essa sequência. E nesses primeiros capítulos, até o 9, pelo menos, a gente percebe um convite, né, na figura aqui de um pai aconselhando a um jovem. É essa a imagem que você vê quando começa a ler lá no capítulo 1. E esse jovem, ele está na flor da vida, devido à sua pouca experiência, ele está agora precisando de conselhos. Há momentos aqui que você vai perceber que é muito menos até do que um jovem, talvez um menino muito novo, de 5 anos, por esses caminhos. Na verdade, nós aconselhamos nossos filhos a partir, né, da barriga. Nós estamos aconselhando. Por isso também, meus irmãos, eu sempre quero abrir esse parênteses. Não perca a oportunidade de ensinar. O Dr. Paul Tripp, alguns casais fizeram comigo um acompanhamento, né? Nós fizemos todo o livro do Paul Tripp de uma forma resumida, online, no tempo da pandemia aí. E ele fala uma coisa maravilhosa, que ele diz o seguinte, tudo que acontece dentro de casa serve para ensinar os nossos filhos, tirar a lição, tudo, até o nosso erro. O nosso erro, nós vamos ensinar os nossos filhos a mostrar para eles que nós erramos e que isso realmente traz consequências. Quando acontece qualquer coisa, né, quando ele está emburrado com alguma coisa, é uma oportunidade sempre de apontar para Deus, e nós deixamos as oportunidades passar. E às vezes a gente nem o essencial, né? A gente não ora com eles, abraça e ora, faz eles perceberem que nós dependemos de Deus tremendamente. Quando nós não agimos assim, nós não estamos sendo sábios, conforme Deus aponta na sua palavra. Mas aqui ele está falando desse jovem sem experiência, com o propósito que ele aprenda os princípios da sabedoria e ele possa caminhar por esses princípios. Olha só, não é só aprender, não é só o intelecto, mas é uma forma de uma forma ser transformado
E isso, meus irmãos, é em contrapartida a um comportamento que ele possa ter perverso e insensato. Sempre Provérbios, então, nesses capítulos, e até no final, ele vai estar mostrando essa distância entre o que é bom e o que é errado, o que te faz bem e o que te faz mal. Ele te mostra o erro e as consequências do erro. Mas ele mostra também a prevenção. E é isso que Provérbios quer mostrar, não somente para as crianças, mas a ênfase nesse primeiro capítulo é em cima disso. O propósito, quando você chega no final do capítulo, desses capítulos, ali no 9, por exemplo, é que esse jovem ele possa optar por seguir a sabedoria, e assim ele ter vida. E há uma comparação bem clara, que aquele que escolhe de fato a sabedoria, ele também está escolhendo a vida, mas aquele que age e caminha pela insensatez, ele está escolhendo a morte. Que morte? Né? Todas as formas de morte que você possa imaginar. A morte física, mas proveniente de um descuido, de um afastamento de Deus, uma desobediência a Deus. E o que é pior, a morte como um juízo também. Okay. Então ele precisa chegar nesse final e não ficar em dúvida qual o caminho que eu tomo. Se ele sabe que existe um Deus que governa na sua vida, o jovem não pode chegar, e o adulto também, a algum momento da sua vida ainda ter dúvida de que Deus é o Senhor e deve e pode guiar e vai guiar a sua vida pelos caminhos bons, pelos caminhos retos. Então, Provérbios, meus irmãos, vale destacar que Provérbios, quando ele fala de sabedoria, ele está tratando dessa sabedoria como algo que vem de Deus para nós. Não é uma sabedoria desenvolvida humanamente, mas uma sabedoria a partir também de Deus. Então, a sabedoria que vem de Deus e que nós a recebemos em nós, e nós então retornamos em adoração ao nosso Deus. Nós, então, sabendo que ela vem de Deus, nós entendemos que ela é necessária e ela é superior. Ela é superior. Portanto, mesmo alguém que não tenha uma formação acadêmica em uma universidade, ele pode ser um sábio diante de Deus, porque ele soube, olhar para o Senhor e se arrepender diante do grande Criador. Agora, não há, meus irmãos, é importante, como eu falei no começo, nenhuma semelhança dessa sabedoria aqui de Provérbios como sendo o Cristo, o próprio Cristo. Muitos pregam já colocando a pessoa de Cristo no lugar dessa sabedoria, dessa expressão que significa, que está tratando aí como sabedoria. Mas não é. Por que fazem isso? Por quê? Porque quando você lê Provérbios, e nesse texto mesmo aqui, você vai ver que tanto Cristo quanto a sabedoria, eles existiam com Deus antes de todas as coisas. Antes de criar os céus, a terra, a sabedoria existia. E Cristo estava ali também, Cristo foi o Criador. Ambos eles desceram do céu para habitar a humanidade. Eu só botei alguns pontos aqui para a gente ver. E ambos foram rejeitados pelo povo em geral. Quando a gente fala assim, Cristo foi rejeitado, na verdade também a sabedoria ela foi rejeitada pelo homem. A sabedoria de Deus. Ambos apontam para a sabedoria celestial como princípio. Ambos chamam aqueles que ouvem de filhos. A sabedoria chama também filho meu. Ela está falando aí em Provérbios. E assim por diante, Por exemplo, ambos oferecem bênçãos simbolizadas por alimento e bebida, porque aquele que vai pelo caminho da sabedoria de Deus, ele é sustentado por Deus, Cristo também sustenta. Aliás, Mateus 6, ele fala disso, que aqueles que o buscam, têm todas as demais coisas. Mas essa personificação apresentada aqui por Salomão, como sendo sabedoria uma mulher, ela vai se ver apenas como um tipo de Cristo. Aí sim,
Um tipo de Cristo, por quê? Porque você percebe nessa sabedoria algo de Deus como sendo, né, o Cristo, mas não o Cristo, senão você vai cravar que Salomão está falando da pessoa de Jesus Cristo. E na tipologia, meus irmãos, o antítipo, que no caso é o que o tipo parece, então a sabedoria que é o tipo, o antítipo, que é o Cristo, é semelhante, mas também superior ao tipo que é a sabedoria. Tá? É assim que a gente tem que ver. Por que Cristo então é superior? E por que eu estou falando isso? Porque eu sei que você, de vez em quando nós ouvimos alguém pregando isso totalmente como sendo Cristo e descarta essa sabedoria de Deus que nós devemos buscar como servos de Deus. Mas por que então essa aqui não é o Cristo? Um tipo sim, parece, né, com o Cristo. Primeiro, porque Deus trouxe a sabedoria à luz, né, à existência. O texto aqui, na linguagem que eu li, fala que ela foi gerada por Deus. A sabedoria, então, ela vem de Deus como que gerada por Ele. Mas Cristo é o quê? Cristo é o Criador. Não é assim que nós aprendemos? Cristo é o Criador. A outra coisa, a sabedoria, nesse texto aqui, ela vai testemunhar a criação. E a gente sabe que Cristo, então, Ele é o Criador. No primeiro, perdão, meus irmãos, eu até botei aqui, Cristo é o Filho eterno, é essa a expressão que eu quis dizer. Deus trouxe a sabedoria à existência, mas Cristo, Ele é eterno, essa é a expressão que eu queria usar primeiro. Cristo, Ele é eterno. Quando nós aprendemos de Cristo, nós aprendemos que Ele é eterno. Uma coisa que esse texto serviu para muitos, principalmente no começo da pós-igreja primitiva ali, nos pais da igreja, o arianismo se valeu muito desse texto aqui. Porque eles falaram que Cristo é sabedoria. Ponto. Essa sabedoria aqui é o Cristo que veio lá na frente. Né? Então, se essa sabedoria aí é o Cristo, Cristo foi então o quê? Gerado por Deus. Esse texto fortaleceu a eles interpretarem João, por exemplo, lá na frente no Evangelho de forma errada. Porque eles já deduziram que Cristo também, sendo a sabedoria, Ele foi gerado por Deus. Cristo não foi gerado por Deus. Cristo, Ele é eterno. Aí sim, a sabedoria ela testemunhou a criação, mas Cristo, então, Ele é o Criador. João fala disso. A sabedoria, ela ri no tempo do julgamento, mas Cristo vai ser o juiz. E essa ideia que traz aqui em Provérbios, que ela ri, é isso. É que ela está avisando, né, como se ela avisasse, e no final a pessoa continua fazendo errado, e ela será passiva de juízo de Deus. A sabedoria foi gerada por Deus, como então já dissemos, mas Cristo, Ele é Deus. É assim que nós aprendemos. Então, feito isso, é importante que a gente compreenda, e quando você ouvir, você tenha esse entendimento bem claro. E nesse convite, meus irmãos, de Salomão à sabedoria, o livro de Provérbios vai traçar bastante clareza entre quem? Bastante diferença e bastante distância também entre o sábio e o insensato. Aquele que de fato é sábio e aquele que age insensatamente diante de Deus. E quem é o insensato? Vale a pena a gente pensar nisso, dentro desse contexto aqui. Quem é o insensato que Provérbios aponta? Algumas características você vai encontrar em Provérbios, sobre a descrição desse insensato, em vários textos. Eu só não vou ler os textos, mas eles apontam vários textos. O insensato, ele está apegado à sua própria opinião. Ele se opõe claramente à ordem moral estabelecida e revelada por meio da sabedoria. Ele está sempre se opondo àquilo que é certo, que é correto, ele se coloca contra. Alguém lá no século, mais ou menos no século XV a.C., um ministro egípcio, ele disse o seguinte: um insensato, ele vê conhecimento na ignorância. Olha que coisa terrível, né? Ele vê proveito na nocividade, naquilo que é mal. Ele vive daquilo que causa a morte. Seu alimento é a distorção de um discurso. Ele vive assim, porque ele é insensato. Diz mais que ele é o oposto do sábio em sua inteligência moral e religiosa.
Isso pega muito dentro do que nós estamos falando. Moralmente, religiosamente, o sábio o insensato ele se opõe ao sábio. As expressões hebraicas, quando ele se refere ao insensato, pelo menos duas delas, não vou precisar citar aqui, mas se refere a pessoas com um caráter moralmente deficiente e que instiga o seu comportamento intencional, ou seja, ele tem um caráter, e aí um problema de caráter é complicado, porque a pessoa começa a agir intencionalmente a partir daquilo, do domínio do seu caráter. Então, ele sendo uma pessoa nociva, uma pessoa má, as suas ações vão ser dessa forma. Eles são obstinados, porque fazendo-se surdos para a sabedoria, deleitam-se, em função de sua visão moral desvirtuada, eles se deleitam em distorcer valores que beneficiam a comunidade. E aí, meus irmãos, pensem de uma forma mais ampla, em pessoas que nitidamente lutam contra o bom, o que é correto, o que é sensato, o que é moral. E às vezes muitos cristãos navegam nessas águas. Eles desprezam a disciplina, eles desprezam a correção, Provérbios 15, Provérbios 15, 5, 15, 20. Eles são desprovidos de sabedoria, são pobres no seu falar, são faltos de autocontrole, facilmente irritáveis, tem as referências, são moralmente insolentes, intratáveis e incorrigíveis. O insensato, o tolo, que a Bíblia também usa essa expressão. Por causa da sua insensatez, então ele age de várias maneiras incorretas, eles são incapazes de administrar o próprio lar e a sua vida financeira. E impressionante a gente falar isso aí, meus irmãos, mas temos que tomar cuidado que muitas vezes, e grande parte dela, nossa vida financeira está mal, porque nós estamos sendo insensatos na forma de cuidar. Tira-se aqui as rebarbas, algum problema ou outro que surge. Você, como cristão, não pode viver a sua vida toda insensatamente e a sua vida financeira está sempre para baixo. O que está acontecendo? Você já parou pelo menos para pensar? E para corrigir isso diante de Deus? Senhor, eu não estou sendo sábio em algumas atitudes. Isso é importante e vale a pena a gente ressaltar, porque a gente sabe que no meio de nós cristãos, isso é muito presente. Como um louco, esse indivíduo não tem nenhuma inclinação para a instrução e desconsidera a verdade moral e temerariamente torna conhecida a sua estultícia. Que estultícia aqui é uma ideia de falta de discernimento. Isso sobressai na vida de uma pessoa que é insensata. Deus está falando, mas ela está sempre em dúvida. Ela está sempre tomando decisões que não vêm de Deus. E isso é perigoso. Ao expressar suas opiniões, ele coloca outros e a si mesmo em apuros. Ele é imprudente. E ele se deleita na conduta perversa. Nas suas mãos o dinheiro é desperdiçado. Aí volta novamente, 17 e 16. Tem uma propensão para divertimentos descuidados. Seus caminhos são visíveis a todas as pessoas. Porque todo mundo olha e fala assim, puxa vida, aquela pessoa é descuidada. Aquela pessoa age insensatamente. Seria bom, né, se ninguém percebesse, mas Provérbios fala que todos percebem, Provérbios 13:16. Quem é o sábio, então? Se tem insensato, quem é o sábio de Provérbios? Essa pessoa sábia aqui, a expressão Racan, eu destaquei ela aqui porque eu lembro quando eu estava fazendo teologia ainda no começo, né, a gente estudava muitas palavras em hebraico e essa Racan é uma que ficou na minha mente, definição de sabedoria. Ela possui, a pessoa sábia, possui e exibe as características da sabedoria em seu sentido religioso, social, moral e ético. A ideia aqui é de que faz o que é certo. Ou pelo menos vai atrás disso o tempo todo. Fazer a coisa que é certa. Em vez de ser
justo na própria opinião, é sábio, é receptivo ao ensino, buscando o conhecimento do qual o ingênuo precisa, e entesourando-o no seu coração. Olha que diferença. Ele está sempre aberto para aprender. Há um momento aqui em que a ideia que Provérbios passa é que o pai, pelo menos o pensamento que me veio à mente, o pai senta na frente do filho, parece que o filho é tão pequenino, e ele fala: filho meu, o caminho que se deve conduzir é esse aqui. Não vá por outro caminho. A ideia aqui é que você precisa, o sábio, ele é aberto ao ensino, ele ouve conselhos, né? O pastor prega, ele ouve. O pastor tem que estar pregando a palavra de Deus. Ele lê a Bíblia, ele ouve Deus falando. Ele ouve alguém falar, olha, tinha que aconselhar, ele ouve o conselho e obedece, mas não se revolta e não se rebela contra. Ele quer aprender, ele é como se fosse um ingênuo e não soubesse nada e precisa de conhecimento. A sua caixa está vazia para receber instrução. Ele dá ouvidos então à instrução, ele dá ouvido ao conselho, ele aceita ordens e até mesmo ama a repreensão. Uma pessoa sábia anda com os sábios. Olha que coisa maravilhosa. Ouça bem aqui, crianças, juniores, adolescentes e adultos. Ela anda com pessoas sábias. E ela está sempre aumentando a sua sabedoria, né? Todo dia vai subindo, ela nem está percebendo, mas Deus está trabalhando a sua vida. E aí a gente olha, meus irmãos, para as pessoas e diz: como é sábio. E como eu lido com pessoas assim, graças a Deus. Eu estou falando no meu contato direto, assim, às vezes pessoas que a gente pensa assim, se fosse olhar para a formação, às vezes nem sempre tem, mas não é isso que determina. É sábio quando dá conselho. E a gente precisa parar e ouvir. Muito obrigado. Meus irmãos, quantas vezes eu não sei dizer, pessoas me aconselharam. Recentemente, por telefone. Conversando com outra pessoa sobre algumas situações. Olha, pastor, talvez não seja o melhor caminho. Por causa disso. Exatamente, que coisa maravilhosa, é verdade. E eu recuei. É isso. Se eu não me colocar, meus irmãos, em condições e pronto para ouvir conselhos e orientações, eu, de vez em quando, sou obrigado a tomar decisões. E a gente não pode ficar errando. Eu errei, mas tropeça aqui, cai acolá, de novo levanta. Cai de novo, mas não é assim a nossa vida, né? Essa não reflete bem a nossa vida. Então ela anda com sábios, ela busca os sábios. Depois de que ela encontra o conhecimento, a pessoa sábia, né, ela o propaga e se torna uma fonte de vida para a comunidade, diferente do outro. Seu domínio da experiência é em razão do seu amor, do seu temor do Senhor e de se apartar do mal. Provérbios 10:16. Tornam-se cada vez mais sábias, uma vez que são peritas na ordem moral, têm capacidade de controlar suas emoções. Por que a gente fala tanto aqui em emoção? Ao momento das emoções. Ela não pode controlar a nossa vida. Mas tem gente que ela é controlada por emoção. E aí é o grande problema. Porque emocionalmente você se expõe. O que eu estou falando, meus irmãos, é para ajudá-los, é para abençoá-los, não é para tão somente confrontá-los com um tom de ira e de raiva, de forma alguma. É que nós precisamos ser cuidadosos e emocionalmente nós nos expomos. E muitas vezes nós nos entregamos facilmente a isso. Então, como que nós curamos essas coisas? É com Deus, virar a emoção. Quantas vezes eu não me emociono, mas ela não me controla, ela não me domina. É isso que não pode acontecer. E você agir pela emoção. Sabe quando alguém fala assim, poxa, você está sentindo tão mal, faz o que está mandando o seu coração. E aí você vai. Então tem que tomar cuidado. Porque a emoção, a ação em cima da emoção traz diversos problemas para a sua vida pessoal, inclusive financeira.
Quantas vezes na emoção a gente comprou alguma coisa para dar um alívio temporário? Que não deveria, tá? É só um exemplo apenas, não vou me deter. Então, meus irmãos, uma vez que são peritas na ordem moral, têm capacidade de controlar, já falei isso aqui, suas emoções e governar os insensatos. Se todo mundo começar a agir com insensatez, o que vai ser do mundo? O que vai ser da sua casa? Alguém precisa governar, e governar aqui é no sentido de fato de boas ações, de ações corretas, moralmente correta, eticamente correta, porque hoje no nosso mundo ética está longe de ser uma coisa presente em todos os lares, está longe. Mas seja no seu lar, na sua vida o viver ético precisa estar bem presente, moral. Dão alegria aos seus pais, são protegidas e promovem a cura de outros, fala e age sensatamente. Mas a sabedoria consiste em transcender o mundo humano caído e participar daquilo que é santo e puro. Provérbios 9:10. Por isso possui a habilidade mental e intelectual de distinguir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, o que o outro não distingue com facilidade. E também a ordem moral que Deus ordena e que Deus sustenta no mundo. Nós olhamos, meus irmãos, para o mundo e nós olhamos primeiramente para Deus. Como que Deus orienta nós vivemos nesse mundo que eu estou percebendo. E finalmente tem um espírito sereno, ele tem autocontrole, é paciente, refreia a língua, pode prescrutar as profundezas do coração do outro. A pessoa que é sábia em Cristo, ela consegue abençoar, ela consegue aconselhar, ela consegue dar um norte à luz da palavra de Deus para outra pessoa. Enquanto o insensato muitas vezes vai falar assim, separa, larga esse idiota, ou larga essa mulher. Vocês pensam que eu nunca ouvi isso? Não em relação a nós, mas ouvi isso assim, olha, pastor, alguém um dia me procurou e falou, pastor, a gente sabia que tinha problemas no relacionamento conjugal, mas a mulher falou assim, na minha escola, quando eu entrei para tomar café, naquele lugarzinho que se reúne ali acontece de tudo em termos de conversa, alguém falou, você é boba, você está se subjugando a um homem, e não era bem assim. Larga, você tem a sua própria vida. Esse é o conselho do insensato. E insensato se torna quem se aconselha com o insensato. Ou você não ouve isso no seu dia a dia, você que é homem e você que é mulher. Claro que ouve. Então, por fim, o insensato, ele administra bem os recursos que Deus lhe concede. Tá? Eu paro por aqui. Aqui em Provérbios, eu falei isso porque o que eu vou falar agora eu não preciso me deter tanto. Porque nós estamos falando de sabedoria. A sabedoria que existe desde lá de trás e que o homem a deixa muitas vezes de lado. Ela não faz parte da sua vida, ela não governa a sua vida. Então, ele vai descrever a sabedoria agora como uma senhora, mas ela procede de Deus e ela aponta aquele que a busca também para o Senhor. Aqui nos versos anteriores, que nós não lemos agora, ela se mostra apresentando seus atributos comunicáveis. Ela fala do conselho, de entendimento e de força. E essa é uma condição que os reis usam e que Deus dá aos reis e aos governantes. Ela está usando essa expressão dentro disso aí. No entanto, né, a partir daqui do verso 22 até o 31, ela trata da sua geração por Deus. E ela está mostrando que tudo da criação vem a partir da sabedoria, do grande Deus sábio. Que é como que, assim entender da seguinte forma, antes de Deus criar o céu, antes de Deus criar a terra, as coisas, criar-nos, Deus sempre foi dotado de tremenda sabedoria. Nada do que foi criado sem intenção, sem inteligência.
É isso que está falando nos versos 24 até o 32, verso 22 até o 31. Ele está falando, ele põe até uma ordem, coisa maravilhosa, quando ele descreve, que Salomão descreve, ele põe uma ordem crescente. Ele fala de abismo. Ele fala da terra, parece que está subindo, né? Ele fala de montes. E ele vai falar das alturas dos céus. Porque ele vai chegar lá nas galáxias, nas coisas que nós não imaginamos, não contemplamos com os nossos olhos. Essa é a maravilha, meus irmãos, que tudo que Deus fez foi a partir da sua inteligência e sabedoria, e Deus nos chama a sermos sábios. Essa sabedoria ela não fez parte apenas de um momento, mas ela foi, então, gerada por Deus. Ela não existe eternamente. Que coisa interessante, né? Deus... Ela é gerada em determinado momento, mas antes das coisas serem criadas. A sabedoria de Deus, então, Deus, quando nós a buscamos, a partir das coisas criadas, Deus nos dá ainda sabedoria para desenvolvermos tantas outras coisas, que nem está falando aqui. Aqui fala de que Ele fez o céu, né? Ele fez os mares. Há uma coisa maravilhosa que ele diz aqui, que Deus, ele pôs limite nos mares. Ele pôs limite nos mares para que não transbordasse. E ele fala também que Deus, na sua sabedoria, ele cria a terra e a deixa sob estacas, ou sobre uma estrutura que a gente não vê. A gente vai lá para Jó, e Jó diz o quê? Que Deus afirmou no nada. Não tem nada no universo, mas a terra está lá firme. Meus irmãos, é essa sabedoria, esse Deus que eu e você estamos sendo chamados, convocados a buscar e a viver. O crente ele tem que viver sabiamente. O crente ele tem que ser distinto do resto do mundo. Pensem o que quiserem pensar. O crente tem que ser diferente. E não é porque ele sabe melhor matemática, mas porque ele teme a Deus. E nosso Deus é um Deus sábio. Por isso que quando um cientista, ele encontra, quando eu falei no começo, ele vai e descobre algo e ele olha, ele consegue ver naquele negócio ali, Deus existe, que Deus maravilhoso. Quando ele estuda a formação da Terra e do universo, de todas as coisas, ele vai chegar na conclusão que isso não tem como ser por mãos ou por uma coisa simplesmente do nada ou por acaso. Tem que haver a mão do grande Deus por trás disso. É isso, meus irmãos, que ele nos chama a observar. Mas eu quero destacar para vocês os últimos 2 versos. Ele diz assim, ainda que eu estou lendo aqui, acho que na outra versão, mas pode deixar aí à vontade, se quiser, tá, o Guilherme. No verso 30 e 31, a sabedoria está falando aqui. Então ela está falando, ó, eu participei disso tudo, nada foi feito sem sabedoria. Talvez a grande oportunidade para você agora e para mim, né, é que nós olhemos para como Deus agiu sabiamente e nós conduzamos nossa vida e nossa família de forma sábia. Não é fazer as coisas, vamos arriscar aqui, vamos arriscar ali. A vida não é loteria. E a vida bem vivida, meus irmãos, é para os sábios. Ele diz assim, eu estava ao seu lado, e era o seu arquiteto, e a ideia aqui de arquiteto é um artesão. É uma ideia de que alguém que fez de forma sábia. Uma arte. E é ou não é uma arte? Qual é a expressão que Marcos Eberlin usa? Deus é exagerado? Exibido. Obrigado. Ele falou aqui na igreja, né? Esse Deus nosso é um Deus exibido, exagerado. Aí a gente fica pensando, nossa, como ele está falando de Deus? Ele não estava
diminuindo Deus ou apontando Deus como alguém qualquer, não, ou alguém orgulhoso, e Deus de fato, ele não precisa disso, né? Mas o Deus que faz as coisas de uma forma maravilhosa. Meus irmãos, toda vez que eu estou lá em Minas, alguns sabem onde é lá na nossa casa, e eu passo, é pé de montanha. E toda vez, nós estávamos caminhando lá, não sei se eu falei para o Guilherme, mas estava caminhando, falei, vamos contar quantas nascentes tem naquele trilho, naquela caminhada que a gente dá ali de 5 quilômetros. Tudo vindo do morro. Tudo vindo do morro. Aí você fala, uma nascente, de água escorrendo, fazendo barulhinho. Agora é limpinha. Aí anda mais um pouquinho, mais uma nascente, mais uma nascente. Aí você olha para lá, tem um morro, é alto, você imagina a água saindo de baixo, não do alto. Essa é a sabedoria de Deus. Essas são as maravilhas de Deus. Então eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto. De uma forma maravilhosa, Deus fez todas as coisas funcionais. Dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. De quem ela está falando aqui? Ela está falando do Senhor Criador. Agora eu fico pensando, vou ler o 31 também, eu me alegrava com o mundo que Ele criou, e a humanidade me dava alegria. Aqui não é uma pessoa, mas está falando aqui, eu me alegrava, eu me alegrei com a criação, eu tive prazer, é como que as coisas foram feitas e havia uma alegria intensa. Mas o que me chama a atenção, meus irmãos, é que muitas vezes eu e você, que estamos aqui nesse momento de culto, nós não olhamos para Deus dessa forma. Nós não olhamos a bênção da saúde, nós não olhamos a bênção da oportunidade de andar, de poder estar em culto, de poder fazer coisas, de poder trabalhar. Quantas vezes você parou por coisas tão simples e falou, Senhor, que maravilha, eu tenho prazer nas coisas que o Senhor fez por mim e em mim. Agradecemos pela grande salvação, e aí, meus irmãos, é a chave do negócio. A grande salvação de Deus em Cristo, porque Deus, de uma forma sábia, depois que Ele cria todas as coisas perfeitamente, e acontece a queda. As crianças estão estudando sobre isso, e eu vou fazer a citação disso lá nesse congresso, lá no Sul. Que as crianças estão estudando aqui de uma forma sistemática. Criação, queda, redenção e consumação. Mas o grande feito de Deus, não que Deus seja limitado a isso, em nós, meus irmãos, foi aquilo quando Cristo vem ao mundo. Quando Deus se revela ao homem, então a gente olha para a criação e isso é maravilhoso. Olha para a funcionalidade das coisas, ou funcionalidade das coisas, é maravilhoso. Mas a grande maravilha está em que Cristo veio ao mundo. E Ele vem ao mundo com o propósito de redimir a criação caída, perdida, condenada, para dar vida. Então nós precisamos olhar para isso com prazer, com grande alegria e regozijo no nosso coração. Estar aqui, os irmãos que ouviram uma gravação que eu fiz ontem, tem que ser algo muito maior do que simplesmente mecânico, mas gratidão e culto a Deus. Gratidão por quem Ele é e pelo que Ele fez. A alegria, ou a sabedoria se alegrou quando ela viu o que viu, quando ela viu as coisas sendo feitas, porque ela é a sabedoria. Deus é o Senhor e Criador. Cristo, né, é o Criador. Ela é a sabedoria. Pum, nossa, saiu isso aqui. Que coisa maravilhosa. Louvado e bendito seja Deus. Então, meus irmãos, é por esse caminho. Cristo nos salvou, Cristo nos deu vida novamente. Nós não seremos mais condenados,
porque Cristo já pagou o pecado. Então agora é mais do que nunca a hora de nós vivermos uma vida sábia. Somos filhos de Deus. Não somos insensatos. Não podemos agir com tolice nas nossas decisões, na condução da nossa própria vida, na condução da nossa família. Precisa haver uma mudança. E que ela seja desde agora. Precisa voltar-se para Deus. E você caminhar com Deus. E não pelas suas próprias decisões. Você tem que tomar muito cuidado. Deus e a sua palavra precisam ser o nosso norte, a nossa direção. E nós a conhecemos. Que Deus assim te abençoe. E que Deus nos ajude a servirmos a Ele com toda a intencionalidade nossa, com todas as nossas forças, porque nós sabemos que o Deus Criador é um Deus sábio. E Ele fez todas as coisas para nos servir. Que coisa maravilhosa. Deus nos abençoe. Vamos orar ao nosso Deus, depois vamos cantar, né? Mais uma música. Pode ser? Se vocês quiserem mudar, não sei como é que está aí o esquema. É o hino, acho que 91, né? Não sei, depois a gente vê. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, diante, Pai, do que nós vimos na palavra do Senhor, não nos deixe, Deus, permanecer indecisos, duvidosos, ou até mesmo, Deus, continuar na passividade, sem entender, Pai, que se não agirmos sabiamente e não há sabedoria verdadeira longe do Senhor, nós de fato estaremos conduzindo, Deus, a nós mesmos e nossa família a duras consequências, a prejuízos, ó Deus, incalculáveis. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, abre, ó Deus, a nossa mente para entendermos claramente, ó Deus, a Tua soberana vontade em nós. Ó Deus, coloca, ó Deus, em nós cada dia mais um coração grato, um coração de uma forma crescente, ó Deus, pela grande obra que o Senhor fez em nós por meio de Cristo Jesus e que o Senhor tem feito, ó Deus, dia a dia em cada coração. Ó Deus, faz-nos sábio, ó Deus, de maneira que nós busquemos ao Senhor e nós caminhemos, ó Deus, ao encontro do Senhor, na nossa adoração, nas nossas decisões, ó Deus, nas nossas economias. Quando nós, ó Deus, nos dirigimos aos nossos, seja marido, mulheres, filhos, ó Deus, na nossa vida moral, nas questões éticas, meu Deus. Pai, que a gente não copie o mundo, porque o mundo tem feito confusão. Eles têm, ó Deus, feito escolhas em cima e seguido, ó Deus, erros. Nós precisamos olhar para o Senhor e para a Tua palavra e que ela seja, ó Deus, a nossa condução e a nossa direção. Perdoa, ó Deus, os nossos pecados. Agora, ó Deus, a par disso, então, ó Deus, nos ajude a conduzir-nos de forma, Pai, que o Senhor seja bendito e glorificado no nosso viver. Ó Deus, toda honra e toda glória seja dada a Ti. Eu não sei, Pai, aquilo que possivelmente possa ter faltado nessa exposição e nesse entendimento. Ó Deus, em nome de Jesus, pelo poder do Santo Espírito e por misericórdia, ó Deus, complementa, para que não tenhamos dúvidas, ó Deus, em como Te servir e servir com sabedoria. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, Deus abençoe a todos. À noite nós vamos falar aqui em Colossenses, capítulo 1, tá bom? A grande supremacia, né, de Cristo. Pode vir, irmãos, pode vir. Supremacia de Cristo na igreja de Colosso e, obviamente, na nossa igreja também. Muitas vezes a gente não vê assim. Deus os abençoe e até logo mais.